Gravando. Tudo pronto aqui. Então, tá. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Hoje nós vamos se encontrar mais uma vez aqui nesse espaço. Cada vez aumenta mais o número de participantes, né? É o nosso Quilombo Literário. O Quilombo Literário é um projeto criado e pensado pelo professor Rodrigo da Rosa e através da Universidade Federal do Rio Grande. O projeto é um grande presente para nós, né? Nesse momento pandêmico, onde a gente não pode se encontrar, se abraçar. E ele cada vez agrega mais participantes. Acontece todas as sextas-feiras, às 18 horas. Bem que a gente tenta, às vezes, não se encontrar, mas não tem como, assim, virou uma cachaça esse encontro. Ele conta com a participação de uma noite. Bem... Ô, Sandra, bem-vinda. Bem legal, que é o professor Rodrigo, Marielda, Éder, Vitória e Mariela. São os bolsistas e o Éder e a Marielda, nossos queridos voluntários aí do projeto. O projeto funciona de tal forma. A gente divide um conto, né? Em forma de leitura. Então, a gente partilha essa leitura. O Rodrigo apresenta aqui na tela e a gente partilha. Cada pessoa que se sentir à vontade vai ler um trecho desse conto. E, geralmente, nós temos uma convidada, ou uma ou mais, que vai estar fazendo debate sobre o tema. Hoje, o quilombo literário vai ser um pouquinho diferente, não é um conto, é um romance que a Amanda Bueno vai estar se apresentando depois e vai estar falando um pouco sobre esse romance e a autora, a escritora do romance. E a da nossa querida Daiane Mollet vai estar falando sobre o tema, né, que esse romance traz. Não mudou muita coisa, mas em vez de ser um conto, então vão ser trechos de um romance que nós vamos ler. Bem-vindos e eu acho que podemos começar. Entenderam, gurias, Daiane e Amanda? Então tá. Vai lá, Rodrigo. A borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. Provérbio africano. Caindê, subtítulo do capítulo 1. Eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. Portanto, tinha 6 anos, quase 7, quando essa história começou. O que aconteceu antes disso não tem importância, pois a vida corria paralela ao destino. Meu nome é Querindê, porque sou um Ibeji e nasci por último. Minha irmã nasceu primeiro e por isso se chamava Taio. Antes tinha nascido meu irmão Kokumo e o nome dele significava não morrerás mais, os deuses te segurarão. Tem mais, gente? Pode assumir aí a leitura coletiva. O Kokumo era um abicu, como a minha mãe. O nome dela, Dororiuke, era o mesmo que fica, tu serás mimada. A minha avó, Dura Jaiguê, tinha esse nome porque também era uma abicu.
E o nome dela pedia: fica para gozar a vida. Nós imploramos. Assim são os abicus, espíritos amigos, há mais tempo do que qualquer um de nós pode contar, e que antes de nascer, combinam entre si que logo voltarão a morrer para se encontrarem novamente no mundo dos espíritos. Alguns abicus tentam nascer na mesma família para permanecerem juntos, embora não se lembrem disto quando estão aqui no IE, na Terra, a não ser quando sabem que são abicus. Despedidas. Eu não pensava que elas fossem mesmo morrer, mas achava normal que a minha avó falasse daquele jeito. Só me convenci de que falava a verdade quando tentei praticar com a Taió uma brincadeira que fazíamos desde muito novas, nem sei quando. Qualquer uma de nós podia fechar os olhos e pensar um pensamento, qualquer um, e deixá-lo pela metade para que ele fosse completado pela outra. Ficávamos horas nesse jogo silencioso, como se tivéssemos o poder de entrar no pensamento da outra e saber para onde ele estava indo. Eu queria saber o que Taió pensava sobre a vida que levaríamos no estrangeiro. Se seríamos presentes ou carneiros, mas não tive resposta. Senti que a Thaís já não estava mais dentro de mim, como se ela tivesse fechado os olhos naquelas horas, em que, olhando por sobre os ombros da nossa mãe, que dançava, eu conseguia me ver dentro dos olhos dela. Eu tentava sair de mim e não encontrava mais para onde ir. Tentava encontrar a Tayo e não conseguia. A Tayo já estava fora do meu alcance, estava morrendo. A comida começou a apodrecer por todo o chão do navio, porque muitos, e eu também, já não tínhamos mais apetite. E ao cheiro dela se juntava o cheiro de xixi, de merda, de sangue, de vômito e de pus. Acho que todos nós já queríamos morrer no dia em que abriram a portinhola e mandaram que nos preparássemos para sair. Foi preciso repetir a ordem novamente e novamente, porque faltava ânimo, faltava força, e no fundo, achávamos que íamos todos virar comida de peixe. O senhor José Carlos perguntou se havia pouco tempo que eu tinha tomado banho e se nunca mesmo tinha me deitado com um homem. As duas respostas foram sim, num balançar de cabeça. E então ele mandou que eu tirasse a roupa enquanto observava. Além do cômodo onde ele estava trabalhando, um escritório com uma secretária, um armário com algumas pilhas de papel amarelado e outros objetos, e muitas coisas jogadas pelos cantos. A casa ainda tinha um quarto onde ele mandou que eu entrasse. Caixas e mais caixas subiam pelas paredes, iluminadas por um lampião que pendia do teto. A única claridade em todo aquele ambiente, já que não era possível ver uma única janela, talvez coberta por aquela quinquilharia toda, no chão havia uma esteira grande, coberta com uma colcha incrivelmente branca para aquele lugar, limpa, bonita, sobre a qual ele me mandou deitar. Foi quando ouvimos um barulho, e ele, com as calças até o meio das pernas, foi até a porta que dava para o escritório e ficou quieto por alguns segundos, e eu me lembrei do Lourenço. Como o senhor não sabia que ele tinha me seguido, e como não ouvimos mais nada durante um bom tempo, ele acabou de tirar as calças,
por cima das botas e estava desabotoando a camisa quando ouvimos o baque seco. O mercador se lembrava disso porque você chamava atenção. Estava bem vestido, falava corretamente e parecia ter sido muito bem criado. E também porque percebeu que o homem hesitava bastante em fechar a venda e o tratava de maneira carinhosa. O doutor José Manuel disse que não tinha como afirmar com certeza, mas estava bastante desconfiado de que era mesmo você. Principalmente porque a dívida de R$ 200 foi paga naquele dia da venda, a mesma quantia que o mercador disse ter dado pelo mulatinho. Achei aquela história muito absurda e tentei argumentar que seu pai nunca poderia ter te vendido porque você não era escravo. Tinha nascido quando eu já era livre. E também porque... Desculpa. E também porque... Abre para mim. Ele gostava muito de você. O doutor José Manuel, então, disse que para ser escravo bastava encontrar quem comprasse, pois se algum branco dissesse que tal preto ou mulato lhe pertencia, a afirmação era aceita sem necessidade de provas. E que quanto ao seu pai gostar de você, o desespero poderia muito bem tê-lo feito se esquecer disso, que a ameaça do cobrador podia, inclusive, ter sido feita em relação a você, pois a melhor forma de pressionar um devedor é ameaçar a vida dos seus parentes. A denúncia de que uma rebelião estava para começar foi feita no início da noite de sábado por um nagô liberto, que também se chamava Domingos, e que tinha ouvido comentários estranhos entre os pretos do cais do porto, onde durante todo o dia chegaram vários saveiros com pretos do Recôncavo. Perguntados e achando que podia confiar, alguns desses pretos disseram que iam se juntar ao maioral mestre Auna, que tinha programado um levante para o domingo de manhã. Ao chegar em casa, o tal Domingos comentou isso com a esposa Guilhermina, e ela o incentivou a mandar um bilhete para o ex-dono dele, a quem era muito leal. A Guilhermina, então, ficou na janela da casa onde morava, na Rua do Bispo, e também notou uma movimentação. Uma movimentação diferente na rua, com pretos que nunca tinha visto antes. E ouvindo a conversa de dois nagôs que passavam, confirmou o que o marido tinha dito. Quando saímos para o corredor, tendo o Manuel Calafate à frente, o Mussé atirou e matou um dos policiais. Do lado de fora da loja, na rua, já estavam os homens que tinham pulado o muro do quintal e logo dominaram o restante da patrulha, formada por 4 oficiais e alguns paisanos. Nós também perdemos 2 homens. Um que não cheguei a conhecer, morto a cacetadas por 2 crioulos pertencentes ao juiz de paz, e para azar ou punição da Sabina, o Vitório Sully, que morreu ao ser atingido por um tiro na cabeça. Eu tentava me acostumar ao barulho para saber como agir, e misturados aos gritos de guerra em árabe, Haussá e Yorubá, além da luta corpo a corpo, os tiros eram o que mais incomodava.
O Fatubi percebeu minha perturbação e me disse para ficar atenta se quisesse continuar viva e para não ficar parada esperando chumbo. Os 2 grupos foram separados, como tinha sido combinado antes, e tomamos a rua, batendo nas portas das casas, avisando aos companheiros que a rebelião já tinha começado. O grupo de Mussé tomou a direção das ruas dos capitães, Pandeló e da ajuda, enquanto meu grupo, liderado pelo Mussé, subiu a ladeira da praça. Inicialmente éramos mais ou menos 40 pessoas, mas outros pretos se juntaram a nós quando chegamos à Praça do Palácio. E já devíamos ser quase 100. Paramos em frente à Câmara Municipal, perto da cadeia onde Alufá Licutã estava preso. E o Mussé disse que ali tínhamos a importante missão de soltar o mestre e todos os outros pretos, além de tomar as armas dos guardas. Mas eles já estavam de prontidão, e das janelas abertas para a praça, começaram a atirar. Assim que tentamos arrombar a pesada porta. Foi quando os guardas do Palácio do Governo, do outro lado da praça, também começaram a atirar. E tivemos que voltar a nossa atenção para eles, que eram em maior número. Muitos dos nossos caíram, feridos pelas balas, e foram levados até os estaleiros da preguiça. Como não podíamos enfrentar os guardas armados e açoitados, o Mussé disse que depois cuidaríamos da libertação do Alufá Liculã, e mandou que alguns de nós fossem para o terreiro de Jesus e outros para o Largo do Teatro, entre os quais me incluí. Nestes 2 lugares estavam programados encontros com grupos que partiriam de diversos pontos da cidade. E, de fato, alguns pretos já estavam por lá, escondidos nos bancos e nas ruas vizinhas. Em frente ao teatro, encontramos uma pequena patrulha, que rapidamente foi desarmada e posta para correr. Sendo que, àquela altura, eu já estava querendo entrar em combate também, e não apenas fazer parte do grupo. Era uma sensação estranha, uma vontade de me vingar, de atacar alguém com a parnaíba que tinha nas mãos, principalmente quando via um dos nossos sendo atingido, o abadá branco manchado de sangue no lugar perfurado pela bala. Mas os guardas evitavam confronto, como fizeram também na nossa parada seguinte, um quartel em São Bento, onde mais gente nos esperava para se juntar à rebelião. Eles correram para dentro do quartel e se puseram às janelas, atirando, e contra isso não tínhamos o que fazer, pois não havia armas de fogo suficientes. Já éramos muitos, mas também era grande a quantidade de pretos desertando, e eu tentava convencê-los a continuar. Quando vi que o ex-Lebão ainda estava ao meu lado, aflito, repetindo com lágrimas nos olhos que estava tudo acabado, enquanto 2 homens a cavalo vinham na nossa direção, peguei a mão dele e saímos correndo pela praia, onde nos juntamos a um grupo que não sabia se entrava no mar ou se sentava, ou se tentava dar a volta pela encosta. Muitos não sabiam nadar, mas não tiveram escolha, porque a cavalaria já tinha descoberto aquela rota de fuga e estava atrás de nós. Eu me atirei no mar atrás do eslebão. Mas para ter alguém a quem seguir, pois não estava em condições de decidir nada, nem ficar e morrer e nem fugir. Era uma noite escura e logo sumimos das vistas da cavalaria, que começou a soltar fogos para atrair a atenção da fragata que o presidente da província tinha mandado ficar de prontidão. Mas alguns pretos morreram, porque não sabiam nadar ou porque estavam muito cansados, e outros foram atingidos pelas balas vindas do fragata, de onde atiravam a esmo,
tendo a sorte de acertar. Eu também não sabia nadar direito e me mantive boiando e seguindo em frente com muita dificuldade e não aguentaria por muito tempo, mas quando vi que algumas pessoas começavam a sair da água na altura do pilar. Nós nos sentamos na praia para recobrar o fôlego e a força nas pernas e tentamos decidir sobre um bom esconderijo. Alguns acharam melhor, cada um por si, por chamar menos atenção, e foram embora. Mas outros decidiram permanecer juntos para se ajudarem em caso de necessidade. Todos achavam que haveria um grande policiamento na cidade, e a primeira coisa que fizemos foi tirar os abadás, amuletos e anéis e enterrá-los na areia, pois poderiam denunciar nossa participação na revolta. Fiquei com um grupo de mais 6 pessoas e resolvemos seguir o eslebão, que disse conhecer um excelente esconderijo, embora pudéssemos correr perigo para chegar até lá. Então, Amanda? eu vou chamar a Amanda, está por aí, Amanda, para estar falando um pouco desses trechos para nós, essa novidade, né, que nós estamos recebendo aqui. Então, por favor, tu te apresenta, diz que veio, né? Tá bem. Obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada, grupo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando essa obra, né? O livro é esse aqui, Um Defeito de Cor, da Ana Maria. Ele é bem extenso, né? Primeiramente, né? Como que se chegou a esse romance, que é um romance histórico, né? A Ana Maria, ela querendo resgatar as suas heranças, né? E querer também se encontrar como mulher negra, ela encontrou um livro do Jorge Amado e foi para a Bahia com essa motivação do Jorge Amado e querendo pesquisar mais sobre a nossa história, né? A história do Brasil, a história da escravidão no Brasil, dessa violência que foi, né? Nesse período colonial, também imperial. E ela encontrou vários escritos. Então, essa obra da Ana Maria Gonçalves, ela tem aqui muitos personagens, como vocês viram nesses fragmentos, e muitos desses personagens eles foram tirados desses documentos em que ela encontrou. Em anúncio, por exemplo, né? Nós estamos procurando fulano de tal que fugiu, né? Nós estamos procurando fulano de tal que, de repente, ele tenha sido a pessoa que estava pensando na rebelião do dia tal, porque teve várias rebeliões na Bahia, né? Então, ela, através desses escritos que ela encontrou, ela escreveu esse livro e criou essa personagem, a Kendê, essa mulher que é de força, né? Essa mulher que é de luta e que passou por várias violências, que é esse tema dessa reunião de hoje, né? A violência, a resistência dessa mulher. Porque lá no inicinho, quando ela fala sobre a mãe, sobre a família, lá naquele momento nós temos um resgate da cultura e temos uma breve visualização de como que é a cultura dessa Kendê, né? Por que esse nome é ela? Por que aquele nome é irmã? Então, todos esses recursos que a Ana Maria trouxe para esse texto foi através de muita pesquisa, através de contatos com muitos documentos históricos, tá? E aí depois a gente vai vendo outros momentos, né? Em que essa menina, ela precisa lutar para sobreviver. Primeiro, que ela foi arrancada da sua terra, né? Essa violência tão significativa, né? Foi roubada da sua terra. Ela e a sua irmã foram roubadas porque elas seriam dadas de presente para um senhor de escravos aqui no Brasil. Como a irmãzinha dela e a avózinha dela morreram nesse navio negreiro, ela não seria mais
um presente por ela não ter a irmã gêmea dela, porque a ideia era ter as duas irmãs gêmeas dadas como presente, algo que era novo, que era singular, né? Enfim, então ela foi dada para a venda, ela passou a ser uma mercadoria quando chegou aqui no Brasil. E claro, né, ela passou por todos os tipos de violências possíveis lá dentro, nessa fazenda, até o dia em que ela se viu moça e que ela despertou ali aquele olhar do dono da fazenda e perguntou para ela, né, você tomou banho? Você já esteve outro homem? Porque ali era o momento dele ter o que ele achava que era dele por direito, que seria a virgindade daquela mulher, né? Então, mais uma violência por qual é atribuída e é dada a essa menina sem que ela tenha chance de se defender, né? Dela ser vista como um pedaço de carne ali, mais uma vez, né? Dessa relação, ela teve um filho, né? Que é o Banjocô, que é aquele que também vai ser tirado dela, mas de uma forma... Porque como diz lá no início, né? Existem as crianças que nascem como abicus, né? Que são crianças que os espíritos são de crianças que vêm para ter uma passagem rápida pela Terra. E foi o que aconteceu com esse filho dela, né? Ele teve uma passagem rápida pela Terra. Depois temos ali a visão de um outro filho dessa mulher que foi vendido pelo próprio pai. Ela teve uma relação amorosa com um homem português, né? Quando ela já tinha conquistado a carta de alforria dela, com muita luta também. Foi a primeira vez que ela venceu dentro dessa história, dentro desse romance histórico. Foi quando ela conseguiu a carta de alforria, porque a dona não queria dar a ela. Porque ela era uma mulher que sabia falar muito bem o português, sabia falar inglês, né? Ela era uma escrava de ganho. Então, ela era uma mulher que sabia lidar com várias situações e tinha muito conhecimento. E a partir disso, ela encontrava muita gente e despertou a curiosidade de um certo português que casou com ela, né? Casou, é muito entre aspas esse casar, né? Teve filho com ela e aí, quando ele se viu endividado, se jogou na bebida, porque teve que casar com uma outra pessoa para se manter aqui no Brasil, porque ele era português. Teve uma época aqui da história do Brasil que os portugueses eles tiveram que ir embora. Isso está tudo muito nesse texto, né? Está muito bem grifado, muito bem colocado dentro desse romance histórico tão lindamente construído pela Ana Maria Gonçalves. E então ela tem mais essa violência que é tirar o seu próprio filho em função de uma dívida, né, de um jogo do próprio pai. O próprio pai vendeu o seu filho para pagar uma dívida de jogo. E é muito forte ali no texto quando o Dr. João, que é o marido da ex-sinhazinha dela, diz para ela que tudo bem ele ter nascido de uma escrava liberta, né? Mas o fato dele ser um mulatinho fazia dele um escravo se tivesse alguém disposto a vendê-lo. E que ninguém contestaria esse fato, né? Então tem mais essa violência assim, tirada dessa mulher e essa impregnação do você é escravo, a sua cor faz de você isso e não tem como você fugir nem fazer nada para recuperar esse filho, né? E lá no finzinho, né, do recorte que eu trouxe para vocês, nós temos as rebeliões, né? Foram graças a essas rebeliões, né, dos pretos da Bahia e dos muçulmanos, né, que também vieram como escravizados, prometiam para eles, está aqui nesse livro maravilhosamente bem colocado, que era prometido para os muçulmanos terras e boas vidas e boas condições, eles também foram escravizados, né? E foram eles que se juntaram, porque eles eram muito inteligentes, eles mantinham contato também com os ingleses que vinham aqui para o Brasil e que tinham interesses políticos em fazer do Brasil uma república e não mais um império, né? Para eles promoverem essas primeiras rebeliões, reivindicando que se parasse com a escravidão no Brasil. No início surtiu efeito, tanto que algumas embarcações elas realmente foram privadas de embarcar aqui no Brasil, mas a gente sabe que, né, que continuou essa cultura violenta. Então mostra bem esse livro a violência por onde uma mulher passou
E por que essa mulher passou por tudo isso, né? Qual é o porquê disso tudo? A gente não tem meio que uma resposta para essa violência tão forte, né? E é muito bonita essa resistência da Kende, porque ela resiste, né? Luta após luta, ela resiste, vai resistindo. O fato dela ser tirada da terra, o fato de ter ser tirado o filho dela, a liberdade, o fato dela lutar e não ganhar, né? Aquela primeira rebelião que tem ali marcado, que nós lemos, né? Vocês leram para mim, para nós. E ela não ganhar aquela rebelião, né? O quanto foi difícil ela ver ali as mantas brancas serem manchadas de sangue, né? Ela vê os seus companheiros e dizer, quanto mais eu vejo que os meus estão sendo abatidos, mais raiva me dá e mais vontade me dá de lutar. Só que com o tempo, os desertores, foi feito com que essa luta foi enfraquecendo aos poucos, né? E sabemos que felizmente a luta persistiu até a gente chegar no modelo de república, né, que a gente tem hoje, né? Então, como eu tinha só uns 10 minutinhos para falar, e eu quero também escutar muito de vocês, Karina, passo a palavra para vocês. Só que tu não te apresentou. Ah, não me apresentei, gente, eu sou a Amanda. Eu sou aluna do mestrado da FURG, a professora Luciana me convidou para participar desse projeto lindo, que é a gente trazer escritoras negras, vozes femininas, vozes negras, trazendo a luta do povo. Tá bem, obrigada. Obrigada eu. Amanda. Não, desculpa, Daiane. Daiane. Troquei agora. Bem-vinda, querida. Se apresenta, por favor. E aí, tu já pode emendar nas considerações. Faz tempo que nós estamos tentando ter a Daiane aqui, nunca conseguimos, finalmente conseguimos. Então, gente, boa noite a todas, todos, todes. É uma grande alegria, né, poder estar aqui, né, com várias amigas. Eu vi que a Laís está aí também. A Laís faz muito tempo que eu não vejo, né, Laís, pessoalmente. Eu já morei em Rio Grande também, já fui aluna da FURG. Na época do vestibular, da graduação, ainda faço... é bom te ver também, Laís. Tem várias amigas, Mariela, da Karina. O Éder tinha me convidado já, né, mas eu estava num processo de mudança, e mudança na pandemia com criança, né, vocês podem imaginar que foi um pouco difícil. Eu sou Daiane, então, né, eu sou historiadora, eu sou técnica administrativa aqui da UFPEL, falo daqui de Pelotas, e sou agora como professora do programa de História Social da UFRJ, que foi uma premiação de uma bolsa que eu ganhei, e pesquiso mulheres negras, mulheres quilombolas, já faz bastante tempo. Eu sou mãe do Malê, eu sou carnavalesca, sou sambista, enfim, né, tem várias questões, né, que vão me atravessar enquanto mulher negra, né, e agradecer, então, mais uma vez, então, né, por poder estar aqui, escutar a Amanda também, né, foi muito bom. Eu, enquanto mulher negra, né, que pesquiso mulheres negras, tanto na cidade do Rio Grande, quando pesquisei sobre cadeias, sobre mulheres presas, ainda durante a escravidão, e mulheres libertas que estiveram presas na cadeia do Rio Grande. Então, que bastante tempo eu trabalho, né, com essa temática, é sempre algo que me sensibiliza muito, né, porque trabalho com família negra, trabalho, então, com mães negras, com maternidade, e pesquiso comunidades quilombolas também, né, toda a sabedoria, os saberes e fazeres de mulheres quilombolas, a luta pela terra. Quando eu li, né, esse romance histórico, né, a gente lê parte da nossa história também, né, porque tem história de mulheres negras ali, de filhos, mas ali também estava possivelmente, né, assim foi também as minhas ancestrais, que sequer sei do nome, né, e que a gente perde essa história, não por acaso, porque isso fez a escravidão, o colonialismo, fez isso, com que a gente se conhecesse, né, então é uma história de muita dor, né, e isso sempre me machuca bastante, né, e tem me machucado muito mais, né, depois que eu sou mãe, e fico pensando todas essas dores, né, de uma mãe que foi violentada na frente da filha, que viu a filha ser violentada, né, de uma travessia, né, extremamente difícil, né, de todas essas violências, então, portanto, que atravessam essa história, é também
a minha história, a história, né, de nós mulheres negras, e isso dói bastante sempre, né? Mas a gente tem que contar também, né, essas histórias que são de dores, mas também são histórias também que são de amores, né? O quanto que essas mulheres, né, assim como Kendê, vão atrás, né, de filhos e filhas perdidos, né, pelo Brasil afora, né? O quanto que é forte, né, esses laços que são, né, arranjados, né, em plena escravidão, né? Então isso mexe bastante comigo sempre, assim, né, enquanto historiadora, enquanto mulher negra, né? A parte também da Revolta dos Malês também mexe comigo, né? O meu filho chama Malê. O primeiro livro de histórico ali na FURG sobre escravidão foi o livro do João José Reis, que era a Revolta dos Malês. E aquilo me marcou muito, assim, né? Porque eu venho de uma época, né, que a gente estudava escravidão em sala de aula com aquela imagem clássica, né, do negro amarrado no tronco, como se a nossa história se resumisse a isso. Quando eu li aquela obra, aquilo mexeu muito comigo. E aí, posteriormente, depois, quando eu fui ter filho, aquilo me chamou a atenção, que eu queria um nome que significasse, né, a força do nosso povo, né. E aí, depois, escutando, né, um samba, né, tinha que ser também, do Moacir Luz, e aí ele falava, né, do sangue dos malês. E eu pensei, cara, o nome é Malê. Falei pro meu marido, e isso é esse, o nome é Malê, né? Então, é muito significativo, né, essa resistência, portanto, né, de mulheres negras que lutam diariamente, né, porque a Revolta dos Malês é uma das tantas, né, que tiveram o Brasil afora, e uma das tantas possibilidades, né, de ser resistente, né, de acabar com a escravidão. E algo que me chamou bastante a atenção, né, desde o começo da leitura do livro, é a desumanização, né, dos corpos negros, do corpo da mulher negra, né, a animalização até, né, essa ideia, então, né, de que o nosso corpo não nos pertence e que ele é público e que pode ser usado por homens brancos, né, a bel prazer quando tem vontade, né, isso é muito forte. E essa narrativa, né, de uma criança que está contando, né, a morte do irmão, né, que está contando a violência que a mãe está sofrendo e que ela também, né, está sendo estuprada, isso é muito forte, né, de uma criança que tem os 7 anos, né, 7, 8 anos, né, então, o quanto que isso marca, né, em toda, tá ligado aqui o meu WhatsApp, o quanto que marca essas vivências, né. A questão da família negra também, como eu falei, né, do ponto de vista da história, por exemplo, até a década de 1970, se falava muito em trabalhos históricos, da promiscuidade sexual, né, de uniões estáveis, de filhos que cresciam sem a presença paterna, ou ainda que mal sabiam quem era a mãe e quem eram os irmãos, né? E aí depois a gente tem, a partir da década de 1970, a gente tem outras fontes, né, outras possibilidades de compreender a família negra. E aí começa, então, a explodir, né, as várias histórias, portanto, de famílias. Claro que a gente tem que falar de família, né, com todas as dores que existiu durante a escravidão, né? O que significava ser uma mãe negra na escravidão, né? De ter um filho que poderia ser vendido, inclusive pelo seu pai, né? Como foi narrado, né? De ter um filho que foi o fruto de um estupro, né? De ter um filho, portanto, que tu não sabe onde está e que tu varre o mapa. E tem várias histórias do Brasil afora, né, de mulheres negras que lutam, que conquistam a sua liberdade e que depois elas varrem o mapa Brasil afora atrás de seus filhos. Então, a família negra, ela foi muito importante, né? Ainda que formada com várias dores. Claro que a gente tem famílias negras, por exemplo, né? Quando eu vou pesquisar comunidades quilombolas aqui do Rio Grande do Sul, né, de famílias negras que se estabelecem em terras, né, e que a gente tem a mãe, que a gente tem o pai, que tem os filhos, que conseguem, né, ficar naquelas mesmas terras, e a gente tem toda, né, as outras gerações, mas muitas foram as histórias de mães que foram separadas, que viam seus filhos, né, partilhados em testamentos, e que não sabiam onde estavam e que iam buscar. O quanto que significava isso, portanto, né? Porque no caso dela, ela foi para a África e não esquecia do filho que ficou aqui e volta para o Brasil e narra, portanto, para o filho, escreve para o filho, né? Para poder... e que esse filho saiba, né, a sua história. De uma mulher, né, que está na diáspora, né? Ela é africana ou ela é brasileira? Né? Porque ela está aqui e não se reconhece, mas ela volta para a África e também não se reconhece.
Aí ela volta para o Brasil, então, portanto, para conseguir achar esse filho, né? O quanto que é, então, portanto, é muito complexo, né? De ser arrancado de sua terra, né? De ver os seus, né, sendo partidos, né? E de chegar num novo mundo, né? Em que tu perde o nome, que tu é batizado, e que tu consegue, portanto, né? Ainda que muito difícil, estabelecer outros laços, né? E ainda falando de família negras também, né? A gente, quando vai pesquisar, por exemplo, registros de batismos, há um alto índice de estar somente o nome da mãe e não estar do pai. Mas será que esses pais, eles não existiam? Né? Será que todas as famílias, de fato, não tinham pai? Ou quem está escrevendo aquele documento também é um cara racista, né? Que acha que essa mulher aí não tem um companheiro, né? Por exemplo, o caso do meu pai, ele nasceu em Piratini, em 1950, um homem negro, que ele mesmo foi se registrar, né? Acho que quando tinha mais de 30 anos, e no registro não consta o nome do pai dele, e ele informou isso, e não consta, né? Então, há todo também um preconceito, o racismo, né, institucional desses estabelecimentos que estão registrando e que não estão nem escutando, né? Que, bom, eu tenho um pai, né, e que está comigo, não consta nos documentos, né? Então, essas famílias, né, que antigamente diziam que não existiam, né, a gente percebe o quanto que, por exemplo, a Kindê, ela perde a sua família e reconecta outros laços que também são, né, infelizmente, interrompidos, mas o quanto que isso é significativo, né, para ela, porque ela vai atrás disso, e isso, né, acho que com mais, né, de 80 anos, ela retorna para o Brasil. O quanto que ela faz essas travessias, acho que são bem simbólicas também, né, porque o mar está sempre presente, né, essas indas e vindas, né, primeiro arrancada, né, e que faz essa travessia, e que depois ela opta também por isso, porque ela não se sente que é uma africana, mas também, né, mas que também não é uma brasileira, né, esse mar, portanto, né, da diáspora. Quem somos nós, né, africanos, né, ou brasileiros, né? Como dar conta, portanto, né, de tantas experiências que são tão complexas, né? E tem outra questão também, né, que eu anotei aqui, que é a questão do pai que vendeu o filho, né? E que aí fala, bom, mas que se tivesse alguém para comprar, isso não tinha nenhum problema, né? O quanto que existia uma fragilidade em ser liberto, né? O quanto que tu tinha que estar sempre carregando a tua carta de alforria, o quanto que tu tinha sempre que provar que tu era liberto, né? O quanto que estavam sempre desconfiando de ti, né? Isso especialmente em áreas urbanas, principalmente, né? Sempre um olhar muito ativo, né? O quanto que essa liberdade, ela sempre foi muito frágil, porque se alguém te denunciasse, tu teria que provar que era liberto, e às vezes, assim mesmo, tu era reescravizado, né? Porque tu nasceu livre, porque tu nasceu de um ventre que era livre, mas a tua cor, né, acaba sendo sendo considerado como escravo, né? O que o historiador chama de precariedade estrutural da liberdade que existia, né? Por quê? Porque existia também quais direitos que tinham esses que conquistavam a sua liberdade, né? Ou seja, ser liberto, né, durante a escravidão tinha, sim, né, vários benefícios, mas um que era muito difícil e que dependia, até a lei do ventre livre, que é de 1871, de uma relação do escravizado com o senhor, senhora, né, que detinha a sua posse legalmente, né, o quanto que era difícil, né, o quanto que haviam várias tensões em conquistar a carta de alforria, e é por isso que é uma conquista muito grande, porque exige uma série de habilidades, né, de convencer que tu vai ser livre, né, o quanto que também não se queria isso, né, porque a gente está falando também aqui de privilégios, né, da classe branca, né, principalmente, isso. Eu vi que a Rosemary falou aí, né, que muitos jovens têm que andar, né, com a nota fiscal da bicicleta, com uma carteira de trabalho, com um documento de identidade, e que nem isso basta, né, porque assim, ainda é questionado, né, então a gente tem vários resquícios,
né, que são muito atuais ainda, de como que devemos ensinar, né, os nossos filhos negros a circular na rua em pleno, né, 2021, né? Então a gente vê, né, essas narrativas que são lá durante a escravidão e que ainda hoje são muito presentes, né? Que liberdade é essa? Uma liberdade que foi conquistada diariamente, cotidianamente, por homens e mulheres negros, né, que conquistaram a abolição, né, mas essa abolição, ela veio sem a questão de garantir a cidadania. Ainda hoje estamos, né, no pós-abolição, né, porque ainda estamos aqui, em plena pandemia, lutando ainda pelos nossos direitos básicos, né. Mas, gente, era isso, assim, né, acho que o meu ponto, aquilo que eu tinha aqui anotado, para, né, dar espaço para a gente poder conversar mais um pouco. Muito obrigada, Daiane. Pois então, aberto para discussão, considerações, perguntas. Quem quiser. Eu vou começar, então. À vontade. Primeiro, agradecer a Amanda por ter nos ofertado esse romance que é maravilhoso e que, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre várias questões. A Rosimeire colocou aqui, na medida que a Daiane ia conversando aí com a gente, eu também me passou isso, né? O quanto hoje a gente, né, ainda tem que andar com uma carteira de identidade, carteira de trabalho, certidão de nascimento, né? Porque nós continuamos sendo os corpos que são alvos, né? Ainda nessa nossa sociedade. Mas também o romance, ele traz a presença da mulher negra, né? E de uma mulher negra que, em vários momentos, em várias situações, sempre se faz presente. Se fez presente no passado, lutando, né? A gente tem aí grandes nomes da nossa história de mulheres negras que nos faz... que esse romance nos faz relembrar, pelo menos a mim me fez assim, né, pensar em várias delas, né, e que não é por acaso, né, porque a mulher negra ela tem essa condição, né, de se mover, de estar em movimento, e então a presença da mulher muito marcante, né, historicamente também a presença da mulher negra e presente também nas lutas, né? Então, quando passava ali aquela parte ali das rebeliões, enfim, né? Pensar que nós tivemos, né? Vou citar aqui um nome que recentemente a gente acabou trazendo à tona, que foi a Teresa de Benguela, né? Então, pensar nessas lutas, né? Pensar o quanto hoje naquele território de Teresa de Benguela ela é representativa, ela estimula outras mulheres, né, a estarem também aí firmes e fortes, porque o que a Daiane traz é verdade, assim. Por um lado, são coisas que doem, mas por um outro lado, são coisas que nos estimulam, enquanto mulheres, né, a continuar e trazer essa força, e uma força que não é uma força só da coisa física, mas é da presença, e da presença de uma forma também muito amorosa, né? A autora ela foi divinamente abençoada quando ela trouxe esses personagens, né? E, como bem a Daiane disse, se relacionam conosco, se relacionavam no passado e continuam se relacionando conosco no presente, né? E eu lembrei, né, agora há pouco, daquele samba da Mangueira, de 2019, que era a história de ninar para gente grande, né? Já que a Daiane aí anunciou a relação com o samba, enfim, com as escolas de samba, e que ali eles já chamavam atenção e diziam, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marielles e Malês, né? Porque é isso, assim. Eu acho que a gente, enquanto mulher negra, também tem que persistir isso, né? Nessa coisa da nossa aguçar a nossa audição, né? De parar, de ouvir
e continuarmos como nós éramos no passado e nós somos no presente e com certeza continuaremos sendo no futuro, né? As mulheres negras, guerreiras, acolhedoras, enfim, que essa sociedade tem, né? Eu costumo dizer que se o nosso país e se o mundo ele fosse organizado, se assim eu posso dizer, para não entrar nessa área política, mas se ele fosse organizado e estruturado por mulheres e principalmente, vou me dar o direito de dizer, pelas mulheres negras, pelo pensamento que a gente traz, eu acho que a gente teria realmente um mundo completamente diferente e um mundo melhor, né? Eu sempre digo assim, quando a gente fala de ancestralidade, eu já disse isso num outro momento, a gente não está falando desse presente ou desse passado de perda dos nossos antepassados, mas a gente está falando desse elo de ligação, né, que é invisível, mas que é presente entre nós e que a gente tem, e que, né, Oxalá possa deixar que a gente continue aí verberando coisas boas e compartilhando, como nesse momento a gente compartilhou aí a fala da Amanda e a fala da Daiane. Então, gratidão, muito obrigado às duas, né, por essas observações todas que vocês trouxeram nas falas de vocês. Gratidão. Obrigada, Marielda. Eu vou pegar o ganchinho. Boa noite. Obrigada, Amanda, pelo romance. Gosto muito deste romance. Só que o teu tá muito baixo. Tá baixo? Tá muito baixo. Não, eu que estava com o meu microfone desligado. Desculpa. Não, porque eu tenho problemas aqui. Obrigada, Amanda, por esse romance. E obrigada a Daiane. Porque, olha, a gente sempre diz que não existem acasos, né? Mas hoje é um dia 10 de setembro, minha mãe está completando 87 anos. E é interessante porque dia 27 de setembro faz exatamente 2 anos que eu defendi a minha dissertação. Aí depois eu vou fazer um ganchinho nisso tudo, tá? Depois me cobre. Mas para falar o seguinte, a questão de família, né? Eu sou filha de estupro. Minha mãe foi estuprada em 56, na cidade de São Francisco de Assis, e veio comigo no ventre para Porto Alegre, onde ela, depois disso, só trabalhou na vida dela. Bem, nós não conhecemos família. A minha avó, foi assassinada quando a minha mãe tinha 1 ano e pouco. Ela não conheceu ninguém da família. A primeira pessoa que eu conheci consanguínea foi a minha mãe. E até os 6 anos de idade, éramos nós duas. A minha mãe trabalhando como empregada doméstica em Porto Alegre. E para que ela pudesse trabalhar, eu ficava na casa de uma família conhecida, né? Então, essa questão que a Daiane fala não é nem africana nem brasileira, é a questão da diáspora, que o Carlos Moore diz que a África é composta por 6 partes. 5 estão dentro dela e 1 está fora, que é bem maior, que é a diáspora. E todo ser diaspórico, ele não está nem lá nem cá, né? O Hall fala nesse sentido que ele não sentia nem aqui nem ali, né? Porque ele vinha parece que a mãe negra, o pai branco, estudando na Inglaterra, então, Stuart Hall. Então, ele não sabia onde ele pertencia, tá? Eu, até agora, por agora estou me curando do sentido de não pertencer a lugar nenhum. E isso tu carrega para a tua vida. Por exemplo, eu ficava, uma família que não era minha, era uma família branca, me cuidava. Mas eu também não era daquela família. Quando eu ia para o apartamento onde a minha mãe trabalhava, eu também não pertencia para lá. Porque eu não podia ficar, porque a mãe morava num quartinho, 2 por não sei o quê, que para te entrar, tu tinha que levantar a cama. Né?
Então, tudo ali, nada te pertencia. Porque tu não podias querer a fruta, que não era tua, era da patroa. Tu não podia querer o brinquedo, que não era teu, era do filho da patroa. Tu não podia querer a mãe, que não era tua, que tinha que cuidar do filho da patroa, da comida da patroa, da casa da patroa, da roupa da patroa. Né? Então, eu me acostumei a pertencer a lugar algum. E talvez seja isso alguma dificuldade que eu tenha, e tenho, de viver em grupo. Eu sempre vivi muito sozinha. Tá? Bom, com relação a isso, ainda teve uma outra coisa. Quando a Daiane fala de desterritorialização, existe o vocabulário de Deleuze que fala na desterritorialização e no ritornello. Se tu sais de um lugar e fica por muito tempo fora, quando tu voltas, nem o lugar te reconhece e nem o meio te reconhece. São estranhos um para o outro. Tá? Isso aí é ponto pacífico. Talvez nasça daí a questão que nos chamavam, por exemplo, além da cor da pele ser diferente, que quando tu tem uma pele clara, e agora minha pele é escura, gente. Agora minha pele é escura. Eu era bem clara. Quando eu ia para a praia, eu ficava, e pegava sol, eu ficava roxa. Minha pele era bem clara. Então, tu carrega na tua pele, no teu sangue, a marca do colonizador, a marca do estupro, no meu caso, né? Então, tu é a sarará sem bandeira. Por que tu não tens bandeira? Tu não é nem branca, nem negra, nem nada. Tu não és negra e não és africana. Não és brasileira e não és branca. E tu nunca vai ser nada. Tu fica aqui. Tu é desterritorializado. Bom, levando em conta isso, falando na questão das famílias e dos nomes, eu posso dizer para vocês que talvez eu tenha tido 6 nomes durante a minha vida. Eu fui batizada. Na verdade, o meu nome deveria ser Sandra Di, porque a minha mãe gostava da artista que se chamava Sandra Di. Mas lá no cartório, talvez por descuido ou por desprezo, o cara felizmente errou e colocou Sandra Lee. Eu amo o meu nome, tá? Bom, mas então eu era Sandra Lee dos Santos. E aí esse Sandra Lee, quando essa família me cuidava, eles tentaram me roubar da minha mãe e me registraram Sandra Lee Moreira Fragoso, que agora eu não lembro mais se era Sandra Lee L2Es ou Sandra Lee Y, só que em algum momento teve um hífen, que eu também não lembro mais. Aí depois eu ganhei um pai bondrasto maravilhoso aos 6, 7 anos, então ganhei o nome dele, Sandra Lee dos Santos Ribeiro. Aí me casei, Sandra Lee Ribeiro Barbosa. Aí divorciei, Sandra Lee dos Santos Ribeiro. Houve um período, porque eu sou aposentada, sou secretária no Estado, em escola, que um colega me chamou a atenção. Sandra, afinal o teu nome, tem hífen ou não tem hífen? É com Y ou não é? Porque a tua memória, guardou alguma coisa, e ele conseguiu, com isso que ele me chamou a atenção, ele conseguiu fazer com que eu passasse a escrever meu nome de uma forma só. Porque tinha dias que eu pensava para botar hífen ou não hífen, eu não sabia. Entendeu? Então, tu fica sem saber quem tu és. Bem, então, assim, ó, essas questões familiares para a família negra são coisas bem difíceis. E o que me chamou muito a atenção foi quando eu visitei a Festa de Queijo em Caxias, Carlos Barbosa, né? Você chega lá, tem todo não sei se alguém já foi, tem toda, é uma trilha, vamos dizer assim, não é bem esse nome, uma trajetória italiana dentro do Brasil. Eles vieram, e aí, muito legal, muito, muito legal, a gente anda pelas vinícolas e tudo mais, e aí eles vieram, os nossos ancestrais,
e foram largados nas matas, eles conquistaram isso, eles conquistaram aquilo, eles conquistaram aquele outro, eles conquistaram aquele outro, eles construíram isso, eles construíram aquilo, aí tu passa pelas casas antigas, né? Uma participou até de uma série importante na Globo, agora eu esqueci o nome. Pois então, esta casa é da primeira geração, e coitados, eles dormiam com as vacas porque não tinha coberta, e era frio e não tinha água. A segunda geração já é essa casa aqui mais elegante. A terceira geração é aquela casa mais ali. A quarta geração é esta casa aqui, que já está com todo conforto. Meus antepassados trabalhavam erva mate, faziam isso, faziam aquilo, faziam aquele outro. E nós? E nós, negros? Onde está a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração? Onde estão as nossas gerações? Nós nascemos do vento? Fomos plantados por uma semente que veio nas fezes de um pássaro? Onde estão as nossas gerações? Onde estão as nossas histórias? Isso foi uma discussão que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que foi muito dolorosa escrever, porque no momento em que eu escolhi meu corpus de pesquisa, tá? Que eu escolhi, que for a escrita dinka no patrimônio do Rio Grande, que eu comecei, isso me emociona, a perguntar para eles o que eles faziam abandonados nos gradeamentos. Eles perguntavam para mim o que eu fazia, quem eu era, onde eu estava, de onde eu tinha vindo. E quando eles me perguntavam isso, eu não sabia responder. Então, isso dói muito. Eu sofri muito para escrever minha dissertação, eu chorei muito. A professora Letícia Calpon sabe o que significa. Eu chorei muito, eu sofri muito, doeu muito, foi muito visceral. Foi tentar fazer as pazes com o passado, perdoando o estupro, perdoando o abuso, perdoando o sofrimento da minha mãe, perdoando a minha solidão, que eu sempre fui uma pessoa solitária, perdoando pensar que lá na travessia, quantos dos meus não foram atirados aos tubarões? Perdoando e escrevendo. E as pessoas não compreendendo, dentro da universidade, tanto que eu tive que trocar de orientador, esse sofrimento. E eu dizendo que eu não tinha um corpus de pesquisa. Eu era a minha própria pesquisa. E as pessoas não compreendiam isso. Então, é muito difícil falar sobre certas coisas. E aí saber que, apesar disso tudo, existe uma coisa muito maior do que nós, que a gente vai viver e morrer 100.000 vezes e pouco vai compreender, que é a nossa ancestralidade. Eu, como filha de água que sou, escrevia para o vento, e o vento me levava pela rua e me fazia olhar para as grades e me fazia perguntar, e o vento continua sendo o meu condutor. Aí, um belo dia, depois que a dissertação foi entregue, eu disse, gente, não é possível. Eu fui para o meu quintal e disse assim, não, agora vocês vão me explicar por que eu, sendo filha de água, eu escrevo para o vento. E a resposta veio, bom, se tu queres saber, então tu vai saber. A tua avó era oridiança, por isso que o vento te orienta. Tá? Então, assim, ó, isso é muito maior que qualquer outra coisa. Tu pode atravessar o mar, tu pode ir para a geleira, tu pode onde tiver, a ancestralidade vai andar junto contigo.
Não adianta tu querer ou não querer. Ela vai andar sempre. Ela vai te guiar, sempre. E isso é uma coisa das coisas mais importantes que nós temos enquanto cultura africana ou cultura afro-brasileira, ou seja lá como queiram chamar. São as nossas é a nossa ancestralidade que corre no nosso sangue, que quando bate o tambor salta como se a gente tivesse com o tambor dentro do corpo, que quando a gente sente o cheiro de uma árvore, de uma erva, são as sinestesias que muitas vezes a gente não consegue, a palavra não dá conta, a escrita não dá conta, a palavra é muito menor, a escrita é muito menor do que a sabedoria. É muito menor, como diz a Conceição Evaristo, o que a mãe dela diz sobre algumas coisas são intraduzíveis. E essas sinestesias que a gente vive são intraduzíveis. Não conseguem ser escritas. Não existe nenhuma linguagem que a gente pode expressar isso. Não existe. E só cada um que vive é que sabe o que vive esse tipo de coisa. Então, eu penso assim, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo romance, muito obrigada pela Daiane, muito obrigada por tudo, muito obrigada por este grupo que a gente acaba aquilombando as nossas histórias e se torna uma forma da gente aliviar o coração e juntar também outros corações, porque este ano eu estou escrevendo para a água. E eu acredito que as mulheres, assim como a Conceição diz que os sentimentos femininos vazam, nós mulheres somos como água. Cada uma, em algum momento, está num estado sólido, líquido, gasoso. Mas nós temos umas coisas que se chamam vasos comunicantes, os sentimentos por onde a gente comunica as nossas sinestesias. E formamos arquipélagos de mulheres. Não interessa a distância, não interessa o continente, não interessa se esses arquipélagos são lacustres, são marítimos, não interessa. Não interessa. Mas nós, mulheres, nos unimos pelos vasos comunicantes dos sentimentos, das sinestesias. É isso. Obrigada, gente. Maravilhosa. Eu me emocionei muito aqui. Passa um filme, né? Porque todos temos na família todas essas questões, assim. E aí, quando alguém vai falando, a gente vai lembrando. Mais alguém que queira falar, perguntar? Eu quero, mas eu sou nova no grupo. Eu não sei se a gente pode falar, estou perdida. Pode. O quilombo literário é nosso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Sandra, muito obrigada pelas tuas palavras. A Daiane, que é minha colega, eu também sou técnica, só que eu sou do IFSU, né? Sou pedagoga. E a Amanda, muito obrigada. E a todos do grupo, né? Essas mulheres maravilhosas. Eu só quero falar um pouquinho por que eu cheguei até aqui. Não sei quanto tempo que a gente tem, mas o meu nome é Simone e eu trabalhei 28 anos no Assis Brasil, na escola aqui em Pelotas, né, no curso de magistério, com psicologia da educação, e depois passei no IFSU ali como pedagoga, né, e hoje eu estou afastada porque eu estou fazendo doutorado em educação com a professora Georgina, que eu não sei se alguém conhece, talvez a Daiane, né, conheça, e eu estou trabalhando. Como é que eu descobri o grupo, né? Porque eu tenho um colega que eu acho que conhece a Daiane, o Renan, e o Renan me disse assim, Simone, o grupo X tal vai falar sobre o defeito da cor. Eu digo que o mundo conspira, né? Para além de tudo isso, a minha avó era uma mulher branca e foi casada com ex-escravos, e vocês imaginam também o quanto essa mulher sofreu, né? Em Santa Vitória do Palmar, década de 30, 40, né? Um senhor negro de pele muito escura, né? Então eu tive 11 tios, 5 negros e 5 brancos, né? Do meu primeiro avô. Então, e o meu pai também, na certidão dele diz pardo, sabe? Quando a gente vai fazer lá em Jaguarão, que ele foi fazer
foi servir, sabe? Quando era muitos anos atrás, ele tem 80 aninhos, e então a gente perpassa todas essas vivências, né? Claro, eu sou uma mulher branca, sim, mas eu, como professora, como educadora, não me vejo fora das relações raciais, não tem como. Se tu educa, tu tem que educar para o plural, para o múltiplo, né? Então eu venho aprendendo com a professora Georgina, trabalhando com algumas autoras, né? Faço questão de trabalhar com as autoras negras, né? E também eu vou trabalhar com uma ex-aluna minha, e eu vou trabalhar com mulheres negras deficientes. Então, elas já são mulheres, elas são negras, aliás, é uma história de vida de uma mulher, de uma estudante negra deficiente. E eu vou trabalhar, então, com a Patrícia Colins, com a interseccionalidade, e também porque o defeito de cor, porque eu e a Georgina, a gente está querendo colocar a cor como um defeito. Não é a deficiência da minha aluna que vai se sobrepor. Nós vamos trazer a questão do defeito da Ana Maria, se Deus quiser, né, gente, porque eu estou no início, com essa minha ex-aluna, que ela está muito feliz, ela é uma mulher negra, gosta de sambar, gosta do carnaval, filha de Iemanjá, todas essas questões eu acho que vão permear na minha tese, se Deus quiser, né, e há de querer. E por que eu quero trabalhar com uma mulher negra? Porque, é como eu falei, desde 2003, no Assis Brasil, nós tínhamos um grupo da Lei 10.639, e a partir daí, então, não é pouco tempo, né? Eu acredito que a minha ajuda como educadora, como mãe, é na luta social. Não acredito que seja trabalhando... Por que não trabalhar com uma mulher branca? Porque já tem vários estudos. Nós, mulheres brancas, não passamos pelas dores que as mulheres negras passam. E imagina uma mulher negra deficiente, né? Ela se sobrepõe às opressões dela. Então, eu estou estudando ali a questão do Fanon, do Baba, e me lembrei, Sandra, do Baba, o Entre Lugar, eu sou isso, não sou aquilo, que inclusive eu vi no Defeito de Cor, numa das resenhas, que uma menina lá da URGS fez um trabalho analisando o defeito de cor com o Baba, né, do Entre Lugar, do estrangeiro, né? Então, eu acho que esse livro vai me dar um suporte, né, com essa violência, e vocês imaginam a trabalhar, então, a questão da deficiência como uma violência e como um defeito, porque a cor, né, a questão racial se sobrepõe. A própria aluna me disse uma vez, ninguém me olha como deficiente, me olha primeiro como negra, porque a deficiência dela não é uma deficiência física, não é uma deficiência, é mais intelectual, né? Então as pessoas não veem primeiro a cor dela. Então eu acho que eu vou poder, com esse trabalho, ajudar também as pessoas, os meus alunos, as pessoas que atravessam a minha família, né? Vou fazer uma homenagem à minha avó, que eu acho uma grande mulher, por ter se casado com esse negro escravo, né? Numa época em que nada era cordial, né? Ela era motivo de risada, motivo de preconceito, e ainda uma mulher branca, pobre, né? Muito pobre, que criou 11 filhos, né? Então, só para vocês ficarem sabendo por que eu estou aqui, e com essa grata surpresa de encontrar essa gente, essas mulheres maravilhosas. Então, eu digo, Deus faz tudo, conspira tudo a favor, né? A gente vem por uma razão e descobre outras. Então, eu vou ficar à disposição do grupo, se um dia quiserem, né? Se Deus quiser, vou levar avante esse tema, né? A Georgina, fomos escolhidas, né? Eu e ela, e eu acho que ela tem uma ajuda muito grande nessa área, para poder me auxiliar, para que esse trabalho seja um trabalho sério, um trabalho honesto, ético, né? Com essa minha aluna, com o povo e com as mulheres negras, que desde já agradeço, né, e por me abraçarem, não tive resistência nenhuma sobre eu querer trabalhar com um tema desse de tão relevância e importância, né, e tentar trazer, então, a cor como um defeito. Por isso que a Ana Maria está presente nas minhas orações, quase todos os dias, com 1000 páginas de violência e de luta, né, social e racial. Tá, gente? Muito obrigada por essa noite, né, a gente se emociona, porque a família da gente é tudo que a gente tem, e é como diz a Sandra, nem lá e nem cá. Eu também sou um pouco do não lá e nem cá, né? Porque o meu pai lá em Santa Vitória, uma vez, quando tinha aquelas coisas de clube social, sabe? Tinha que fazer lá, se inscrever, ele também não foi aceito, né? Isso nós estamos falando que ele tem 80 aninhos, né?
Estamos falando de 50, 60 anos atrás. Então, a gente tem essas vivências também. Eu não trabalho para entrar na universidade, no doutorado, não era essa questão. Eu trabalho desde 2003 e a minha família, então, ela também tem todas essas questões. Tá, gente? Muito prazer. Obrigado por me ouvirem. Simone, só um pitaco. Eu gostaria que tu pensasse... Sandra. Eu gostaria que tu pensasse que, neste caso, quem tem um defeito de cor é o teu avô. Sim. Pensar muito a respeito disso. Sim, tá? sim. Nele como um defeito de cor, né? Como a cor como defeito, quer dizer. A cor como defeito. A cor como defeito, né? Porque, por exemplo, assim, ó, a tua avó foi escolha dela casar com ele, mas ele nasceu negro. Ele não teve como escolher ser de outra forma. Não teve escolha. Então, neste caso, a cor dele é como um defeito. Sim. Entendesse? Aham. Pensa com carinho nesse sentido. Sim, tá? sim, é por isso que a gente quer trazer, porque a aluna, como a aluna também, né, ela é mulher, ela é negra e ela é deficiente. Então, ela tem 3 opressões interseccionalizadas, por isso que a gente vai usar colins. Acho que vou me esforçar para que seja um trabalho útil, né, por cima de tudo, né, que ajude algumas pessoas e mostre também a capacidade dessa mulher, né, que tem essa interseccionalidade de opressões, né. Pelo menos vou fazer o meu esforço para que seja um trabalho legal, né, principalmente de utilidade, que a gente que trabalha nas escolas há muitos anos, a gente sente essa necessidade de não ser mais uma tese, e sim algo que vai ajudar, né, contribuir mesmo. Isso. Tu já lesse a Pedagogia da Encruzilhada do Rufino? Não li, mas já ouvi falar. E a Grada Quilomba. Vai te sim, dar essa sim. Sim. Sim, tô também nesse livro que eu achei muito legal, do Mambi, nesse aqui, ó. Aquele? Aquele, sim. Além de lindo, né? Porque que livro bem bonito esse aqui, né? É lindo. Quando chegou, eu nem acreditei de tão bonito que é. Eu também. Eu disse, gente, esse livro aqui é milionário, é lindo de viver. Simone, muito obrigada. Obrigada. Todas as sextas nós nos encontramos, então quando quiser participar é só entrar lá nas redes e se inscrever da mesma forma que fez hoje, e todas as outras pessoas. Mais alguém quer falar? Eu queria, dá para ser rapidinho? Dá. Eu fiquei tão emocionada. A gente está buscando, né, dialogar, cruzar referências e coisas acadêmicas com coisas de vida, um desafio tão grande. Aconteceram alguns incidentes na minha tarde, eu estava numa ânsia que eu não conseguia entrar aqui, quando eu entrei, eu comecei a chorar. Tão bonita a disponibilidade da Amanda para vir, eu disse, ela vai achar que eu sou um cão, que não estou nem aí. Mas ouvir foi muito bonito, foi muito gratificante. Uma das coisas que mais me marcou quando eu li Um Defeito de Cor, e eu acho que as gurias, eu tenho essa leitura muito atrás, assim, no tempo, não tenho essa releitura feita, mas seria legal as gurias que têm essa leitura fresquinha, Amanda, Daiane e Simone, dizerem, o termo tem exatamente esse sentido de defeito de cor, e ele é usado, se não me engano, Ana Maria está usando um termo que se usava no século XIX, né? Que a pessoa tinha um defeito de cor e, portanto, ela não podia alçar a determinadas instâncias da sociedade que eram reservadas, né, aos brancos. Esse defeito de cor é um soco na gente, mas é esse sentido usual lá do período, né? Mas o que eu queria dizer que me motivou, dizer da alegria de ouvi-las, de ver esse encontro possível, né? As coisas que a gente estuda não ficarem restritas lá, os artigos em periódicos que vão para o Qualis e para o Lattes, e a gente está dando sentido para as vidas, para as nossas, para as dos demais, em rede. Eu, quando li Um Defeito de Cor, eu estava muito sozinha também, e o romance tem 900 páginas, quem já leu já sabe que quando a gente pega, a gente acha que a gente não vai conseguir acabar. E o que mais me chamou a atenção, se vocês permitem, é um comentário de leitora afoita, assim, foi o protagonismo dela na vida dela,
porque ela não deixa que a história dela seja a história dos golpes que ela sofreu, né? Ela constrói, e sempre me chamou a atenção uma coisa do modo, assim, o quanto as divindades dela chamavam ela a estar bem com o seu corpo, a se enfeitar, né? Era tão diferente das referências que eu tinha da minha formação, mais ou menos distante, mas um tanto católica e repressora do corpo, e o quanto ela buscava. Tem uma cena num barco que parece que ela não era, ela refere que ela não era tão bonita assim de traços, mas que ela era uma mulher que era muito inteligente, né, que comprou a própria força, que conduziu sua vida. Talvez eu acho que a minha pretensão de tomar a palavra numa noite que já foi dito tanta coisa tão bonita e tão encantadora e tão revigorante é dizer isso, assim, a imagem que eu tenho da Queinde ou Queindé, Luísa Maim, né, a líder da Revolta dos Malês, é essa, assim, é de uma mulher que passou por tudo isso e não deixou de ser protagonista da sua vida, né, de contar a sua história a partir do que ela fez com o que fizeram com ela, de não se sujeitar a essa condição tão terrível que a vida lhe reservou, de ter perdido a irmã, a avó, a mãe, toda aquela história que já foi contada. E atravessar isso e ser alguém, né, que conduz a sua vida nesses trajetos e na sua trajetória de vida toda. Acho que é isso que me inspira quando a gente se sente pequeno, frágil e tão atacado por tudo como a gente vive, né? O que a gente vai fazer com o que estão fazendo da gente, assim, que a gente nunca esqueça, que tem uma assinatura na nossa vida que pode ser nossa, né? Não sei, desculpa se isso é um pouco simplificador, mas achei que valia a pena dizer que a gente se conduza e se sinta forte, né? E acho que o grupo, o coletivo favorece isso tudo. Muito obrigada, foi uma linda noite. Merece, tudo que vem do coração é sempre muito bem-vindo, né? Gurias, infelizmente, nós vamos nos encaminhando para o final, passa rápido, né? Passa muito rápido. E aí eu gostaria de pedir para a Amanda fazer as considerações finais e depois a Daiane, e aí vamos nos despedindo. Nossa, a única consideração, assim, é o obrigado, né? Agradecer a vocês por tudo, pela noite de hoje, pelas falas de cada uma de vocês. Daiane, tu foi maravilhosa. Sandra, tu és uma potência, mulher. Meu Deus do céu, sinta-se abraçada, acolhida. Acho que não teve ninguém aqui que não tenha se emocionado com a tua história. Tu és uma potência, não te esquece disso. Muito obrigada a todas. Sem palavras. Nós que agradecemos. Daiane. Ai, gente, agradeço muito, assim, né, de poder escutar a Amanda, a Sandra, já baixei aqui a dissertação, também passei os olhos, assim, dá para ver da riqueza, assim, né, de uma história de vida, né, do quanto que tem ali a tua vida ali, né, muito lindo, assim, e aí eu falei de família negra, assim, e quando a gente vai pesquisar, a gente percebe o seguinte, né, que a nossa família negra não é aquela família negra, né, do que como os brancos esperam, né? A nossa família, ela vai se construindo, né? Ela vai tecendo ao longo dos tempos, né? Então, a gente também tem os amigos, né? Os malungos, né? Então, a nossa família negra, ela se estende para além dos nossos laços, né, sanguíneos também, né? Aqui também né, uma família negra, né? É uma família, é um quilombo, né? Então, essa expectativa de, não tinha família, não, porque a nossa família tem outras, né? Outras percepções, né? Outras vivências, né? Enfim, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz, muito emocionada de poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Queridos, obrigada. É isso. Até a próxima sexta. Nos sigam lá no Instagram, na página no Facebook. Até a próxima. Um beijo grande. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Foi lindo. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Próxima.